Então, voltando aqui, gente, mudando aqui o assunto, né, mas ficando no mesmo, ele tem essa capacidade de influenciar a nossa vida de uma forma muito mais complexa do que a gente imagina. Então, como está aí no slide, ele nos molda depois que você passa por um trânsito de Plutão, ou que você se deixa, porque não adianta resistir, né? A resistência a Plutão é jogar energia fora, não é nem, não vou dizer nem que dá murro em ponta de faca, nem isso, é muito mais do que isso. Né? Você querer fazer um cabo de guerra violento, energético com a vida e com certeza você vai perder. Você não tem a menor chance de ganhar num trânsito de Plutão que ele chega para você. E como eu falei antes, já passamos por todos os planetas, chegamos no último, que é como se estivesse na porta de uma transição e a gente quer continuar trazendo os velhos hábitos, as velhas crenças, as velhas dores, as velhas cicatrizes e não quer crescer. Né? Então, o Plutão nos força a crescer de uma forma irreversível. E aí, depois desse trânsito, ou da forma que Plutão está no nosso mapa de nascimento, ou seja, na casa astrológica que ele está, né? Porque signo não vai influenciar muito, vocês vão sentir quais são as áreas da sua vida que terão realmente uma grande transformação. Então, aqui, a gente fala o seguinte. Existe, né, essa mensagem que vem elaborada e contra ela a gente não tem como mudar, né? Aqui eu já passei por isso. Então, as características e dignidades de Plutão, só para a gente poder entender um pouco, tá? Astrologicamente falando, né? A palavra-chave de Plutão vai ser transformação, tá? Então, vai existir, como eu falei, nesse trânsito na vida da gente, ou aonde ele passa, onde ele está no nosso mapa de nascimento, em quais áreas da vida que vai existir a Cláudia antes do trânsito, a Cláudia antes daquele assunto e depois daquele assunto, né? É isso que é a representação da energia de Plutão. E ele vai falar de um impulso que ele, ora, pode ser destruidor ou reformador. Então, por isso que a gente associa Plutão à cura também, né? Mas se a pessoa não tiver sintonizada com a energia da cura, é um impulso destruidor, tá? Então, é a energia que queima, né? E consome, né? Como se fosse um vulcão em erupção. Ele é a representação da fênix mitológica, o animal que ele se queima e renasce das cinzas. Então, imagina a dor que deve ter sentido o animal para poder renascer das cinzas. Lógico que a gente está falando aqui de uma forma metafórica, mas se for pensar bem, é assim mesmo que você sente a energia de Plutão. Por isso que ele é tão associado e ele é tão regente do signo de Escorpião, porque é como se fosse um vulcão adormecido. E aí, a partir daquele momento que aquela emoção irrompe, pronto. Né? Esse é um grande medo das pessoas de Escorpião, ou de Lua em Escorpião, ou de ascendente em Escorpião, que realmente tudo que esteja dentro dela transborde e é como se fosse o Brumadinho, sacou? A coisa não tem contenção, não tem como. Então, o medo que a pessoa de Plutão tem, uma pessoa plutoniana também, né? Seria uma pessoa que tem um Plutão na casa 1, um Plutão que é a casa do ascendente, um Plutão na casa 8, que, como eu tenho, ou fazendo aspectos fortes com o Sol, né, que eu sei que tem gente que está me assistindo que tem Plutão em conjunção com o Sol, então vai fazer com que essa pessoa ela sinta tudo de uma forma muito intensa, uma intensidade que não é explicada, ela é inexplicável, só a pessoa dentro dela que vai saber e não tem como transmitir aquilo tudo que está sentindo. Então, como se fosse uma implosão também. Então, todas as energias ligadas a Plutão, ela ou destroem para que haja um novo padrão
de vida, de comportamento, de atitude, ou destrói e se consome, né? Nas minhas aulas de astrologia, eu falo muito de algumas ligações dos planetas com objetos ou situações. Plutão rege o bisturi do médico, né? Então, um bisturi é regido pela energia de Plutão. Se a pessoa está numa mesa cirúrgica, o médico ele está ali sendo responsável pela sua vida. Qualquer decisão que vai ser tomada por ele vai ser em fração de segundo. E essa decisão em fração de segundo vai ser definitiva. Então, o bisturi é isso. Ou você vai renascer, ou tu vai morrer na mesa de cirurgia. Então, essa é a energia de Plutão. Não existe um meio termo, não existe vamos tentar equilibrar. Não, não tem essa de tentar equilibrar, né? Ela é plena e ela é absoluta, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Nesse movimentinho assim, super bonitinho, lógico que não é assim, né? A gente já viu em outras palestras minhas, né? Que cada planeta ele tem um movimento e ele lembra muito o movimento do nosso... A coluna do DNA, é muito legal isso, né? Que cada planeta vai para um canto e nenhum esbarra no outro, não é essa coisa linda, metódica, saturnina, não. Mas só para você poder entender, vocês entenderem, aqui está a Terra, né? Cada ano ali a gente lá passando as nossas alegrias e belezas, né? Olha que Plutão, gente. Tão devagarinho cada movimento, né? Aqui tem Saturno, Júpiter, né? Então a galera tá ali, Urano também, Netuno, são planetas que eles estão muito distantes de nós. Então por isso que a influência dele é muito na área coletiva do que na área individual, né? Então os planetas pessoais são esses que estão muito mais próximos da Terra. E os transpessoais são os que estão distantes, mas nem por isso eles têm pouca importância. Aqui já é um ciclo inicial de uma entrada de Plutão, isso está aparecendo nos anos aqui, 2006, 7, 8, 9, até o 15, que tinha aqui um auge, já da entrada de Plutão em Capricórnio em 2008. Né? Então, a gente vai depois, um pouquinho aí para frente, dar uma faladinha. Mas é só para ver como o movimento é muito lento. O mais lento dos planetas, quase não se desloca diariamente. Seu deslocamento total é de menos de 2 minutos por dia. E é muito variável. Cada planeta, de acordo com cada signo que Plutão está, ele vai ter uma órbita diferenciada. Né? Então, ele leva aproximadamente 248 anos para dar uma volta completa ao redor do zodíaco. E em cada signo ele fica, em alguns signos ele fica 13 anos, outros ele fica 30 anos. Então, é uma órbita irregular. Tá? Excêntrica, né? Uma vez por ano ele se locomove para trás, isso é o retrógrado, tá? Que no caso de Plutão dura mais ou menos 5 meses, isso é uma sensação, o planeta não anda para trás, entendeu? É como se o movimento dele fosse tão lento, que na nossa observação parece que ele não anda, né? Mas o número de anos que passa em cada signo varia de 13 a 33. Então, é muito tempo. Por isso que uma geração inteira nasceu com Plutão em Escorpião. Então, 10, aliás, ele fica em Escorpião o menos tempo possível, né? É o signo que ele fica menos tempo, porque é o que ele rege. E aí também porque a gente ia morrer, né? A gente não ia aguentar. Mas nos outros signos, ele fica mais tempo, tá? A casa 8, que é a casa que ele rege no nosso mapa, está associada a Plutão, que também é corregente de Escorpião, juntamente com Marte como regente. Por quê? Porque enquanto Plutão não estava na área para nós, né, ou seja, a gente não tinha, eu afirmo isso, como uma opinião muito forte minha. O planeta ele se apresenta para nós se a sociedade, o mundo, a humanidade tiver como dar conta do que ele representa. Então, antes de 1930, a gente não tinha ferramenta psicológica para entender ou aprender a lidar com Plutão. Então, ele sempre esteve lá, só que ele não se mostrava para nós. Né? Antes disso, quem era o regente de Escorpião? Marte. Então, Marte tem a regência de Áries e a regência de Escorpião. Por isso que Áries e Escorpião ou se amam ou se odeiam, né? A energia é muito parecida, né?
esse ímpeto de luta, esse ímpeto de matança, esse ímpeto de matar também o que existe dentro dele próprio, é uma característica muito forte dos dois signos. Lógico que com mais intensidade no signo de Escorpião. Mas a gente vê, quando eu estava dando um workshop de Marte, eu explicando que existe muito o escorpiano com a característica marciana, ou seja, com essa regência de Marte mais forte, e o escorpiano com a característica de Plutão mais forte. Então, quando Plutão está ali, né, naquela pessoa de escorpião, ele é mais estrategista. Né? Ela vai ter toda um raciocínio lógico, prático, linear, lida com as emoções de uma forma muito gélida, ou seja, com distanciamento, justamente porque, como tem por dentro muita energia, tem medo do que desse vulcão exploda. Já no escorpião com energia marciana, é mais do instinto assassino mesmo, da pessoa que luta, que ela quer chegar em determinado lugar e ela vai eliminar tudo que tiver no caminho dela. Com a energia de Plutão, não, eu traço uma estratégia e só elimino o que é extremamente necessário. Eu não saio atirando, entrando dentro de um lugar com uma escopeta e matando todo mundo, porque isso seria também uma energia de Marte em Escorpião. Não, eu vou lá e só pico com o veneninho do Escorpião aquela determinada pessoa, aquela determinada situação, aquele determinado sentimento que existe dentro de mim, para ele morrer. E morrer em definitivo, literalmente. Não tem retorno. Né? Nessa energia da casa 8 de Plutão, tudo elevado ele é uma energia fixa, porque Escorpião é fixo, tá? Então, tudo é levado por longo tempo, por longas tentativas, por vários esforços, mas no dia D é o dia D. Então, a gente entende muito na energia de Plutão, no signo de Escorpião, e quando ele influencia também um pouco da coisa do Áries, que tem essa ressonância, a partir daquele dia aquela pessoa morreu para você. A pessoa morreu, a situação morreu, a empresa morreu, o casamento morreu, a amizade morreu, e não se olha mais para trás, né? Ou seja, fica igual o episódio do CSI, não existe vestígios do que aquela pessoa, ou aquela situação, ou determinada coisa existiu na vida da energia de Plutão no mapa da gente. Então você elimina completamente. Então é de você olhar e falar tipo assim, nossa, dá um exemplo, né? Você fumava e parou de fumar. E aí você já parou de fumar há 20, 30, 15 anos. E aí uma pessoa olha para você e fala assim, mas nossa, eu nunca imaginei, você não tem cara de fumante. Sabe por quê? Porque aquilo foi muito bem trabalhado na energia plutoniana dentro de você. Então não tem ali mais culpa, não tem ali mais link, não tem ali mais uma sombra de uma sobrevida de que aquilo vai voltar para você. Então você olha para cada pessoa e fala assim, nossa, não, eu nunca imaginei que você tivesse fumado na vida, né? Não tem cara de fumante. Porque aquilo está bem resolvido, está assassinado, está morto dentro de você, então não tem como você transmitir essa ressonância de que um dia você fumou na vida, né? Tipo estereótipo, essas coisas que a gente acaba tendo que lidar durante a nossa existência, né? O planeta do renascimento e da transformação. Aí que entra a coisa de Plutão. Porque depois desta morte, não tem como não haver o renascimento. Então, o grande medo que a gente tem de passar nesse portal e deixar tudo para trás que não serve mais, a gente não consegue ver o quanto, depois daquilo tudo, a vida para nós vai ficar infinitamente melhor. Não que não tenha desafios, mas os maiores desafios que você tem pela sua vida após um trânsito de Plutão, ou você trabalhando bem essa energia de Plutão no seu mapa de nascimento, ou na revolução solar, ele vai te dar todas as ferramentas para você ser o guerreiro de si mesmo, né? Porque justamente na energia de Plutão,
a gente que tem aqui uma pegada espírita, estaria associando a eu venci o mundo quando venci a mim mesmo. Então, essa é a história do Plutão. A partir do momento que eu venci a mim mesmo, acabou. Então, eu não tenho que desafiar ninguém. Plutão desafia a si mesmo. A força por trás dele pode ser vista como um poderoso impulso purificador. Então, às vezes, você vê muito nas pessoas de Escorpião, ou a Lua em Escorpião, ou ascendente Escorpião, ou Plutão em conjunção com o Sol ou com a Lua, que é próximo, né, de 0 a 10 graus da Lua, desses planetas, a necessidade muito de purificar o quê? Tudo o que ele sente, tudo o que ele pensa. Então, é como se fosse tipo assim, pelo amor de Deus, salve a minha alma, porque eu me sinto impuro. Isso é uma energia plutoniana muito forte. Porque, às vezes, falta olhar para essas dificuldades da alma e acolher. É o tal de acolher a sombra que o Jung tanto fala, né? E aí, nessa hora, entra eu venci o mundo quando eu venci a mim mesmo. Porque aí ele assume para ele, ou seja, nós, seres humanos, que nós temos determinadas deficiências de caráter que não são o fim do mundo. É isso. Né? Sabe aquela brincadeirinha que tinha, tá no inferno, abraço capeta? Isso é Plutão. Né? Então, o que é o capeta? É nada, é uma pessoa igual a gente, é um anjo caído, enfim, uma história sombria dentro de nós que a gente não soube lidar com ela. Mas a partir do momento que você vê o real tamanho da história e do sofrimento, você aprende a lidar com a energia de Plutão. Por isso que ele é o grande transformador. Ele traz qualquer coisa à superfície, seja oriunda das profundezas, dos instintos, ou do além do espírito. Essas mudanças podem ser regenerativas ou degenerativas. Toda doença degenerativa, em que eu vou perdendo osso, eu vou perdendo carne, eu vou me dissolvendo, né? Eu vou me desfazendo, ela está ligada à energia de Plutão, tá? Doenças degenerativas, né? Da córnea, do corpo, de qualquer parte do seu corpo, tá? E ele é responsável, ou seja, como eu estava falando no início do nosso bate-papo, que quem faz curso de astrologia comigo sabe disso, né? Eu associo muito Netuno a essa vontade que a gente tem de ficar offline, né? Fora do mundo como ele é. Ou seja, de sair um pouco da realidade, de ter um escapismo, né? Netuno rege o cinema, as novelas, as séries, a música e qualquer coisa que cause entorpecimento, tá? Então, na maioria das vezes, o entorpecimento é sempre associado a coisas que te tiram da realidade. Então, é o jogo, é o sexo, são as drogas, lícitas ou ilícitas. Aí sai dessa energia de Netuno e vai para Plutão e vira vício. Aí sim. Aí entra a parte destrutiva de Plutão na vida da gente. Se eu jogava de vez em quando e aquilo era uma coisa de vez em quando, então como a gente tem um termo aqui, eu e a Alessandra, a gente vai de vez em quando para a caixinha do nada. A caixinha do nada é quando você fica meio fora, justamente, é o escapismo, vamos sair da realidade, e aí você vai lá, joga um joguinho, vê uma série, enfim, vai fazer jardinagem, qualquer coisa que te tire da sua tarefa cotidiana. Se aquilo começa a exercer uma força na sua vida que você não tem mais ímpeto de sair daquilo, então eu começo a jogar e eu não paro mais, né? Aí a gente associa só a pessoa que perdeu tudo, perdeu o apartamento, eu sou viciado, mas não sou viciado não, porque eu sou bêbado no final de semana, álcool, que é uma droga lícita. Tá bom, mas todo final de semana você não só enfia o pé na jaca, como você veste a jaca da cabeça aos pés. Então, você causa um estrago gigantesco, que era melhor ter sido parcelado durante a semana, ou sei lá durante quanto tempo. Então, assim, essa destruição, então tá, eu não faço mais nada sem fumar um cigarrinho de maconha. É porque eu preciso relaxar. É uma droga da natureza. Alto lá, né, gente? Heroína também vem da papoula, que é uma planta, né? E aí?
né? Então, é tudo que me tira do meu controle, por isso que plutonianos, escorpianos têm tanto vontade de ter um controle absoluto sobre a sua vida e sobre as pessoas. Então aí entra no processo degenerativo e no processo de autodestruição plutoniana. Então eu estou na energia de Netuno quando eu me distraio de vez em quando. Eu estou na energia de Plutão quando aquilo que era a minha distração virou um vício absoluto, que eu não faço mais nada sem aquilo. Então, essa é a energia de Plutão na referência autodestrutiva. Já falamos isso aqui. Que mais? Mas geralmente os dois efeitos são sentidos em sua passagem por cada signo, resultando em extremos para o bem ou para o mal. Ou seja, as crises vão vir, mesmo que sejam inicialmente com essa tendência autodestrutiva, mas você pode sair dessa situação autodestrutiva e entrar no processo da cura, entrar no processo da regeneração, da transformação em definitivo. Plutão gera mudanças lentas e permanentes. Aí que tá. Quando eu falei a explicação do cigarro, por exemplo, né, de fumar cigarro comum, é definitivo. Né? Se você toma uma decisão na energia de Plutão, ou num trânsito de Plutão, ou sabendo que ele está ali te dando essa moral, você não vai voltar atrás. Então, por mais que se fique ligado, né, e que já se foi feito várias pesquisas, inclusive a própria indústria do tabaco fez pesquisa dizendo que depois de 10 anos existe uma recaída no povo a voltar a fumar, provavelmente algum trânsito, alguma crise que faz aquela pessoa voltar a fumar. Mas se foi tomada com esse propósito, essa diligência, essa perseverança, não volta atrás. Então, aí é a transformação definitiva na vida da gente. E simboliza o inconsciente coletivo de uma geração. As influências do planeta no indivíduo também têm a ver com transformação. A casa ocupada por Plutão pode mostrar uma parte da vida da pessoa que está sujeita a sofrer mudanças, assim como áreas na vida onde ela deseja ter mais poder. Plutão rege a política, o sexo. Você vê muito a energia de Plutão na minissérie do Lúcifer, né, que eu amo de paixão e que eu espero que botem logo a data aí para a gente poder ver. Né? E aquela história de vai, não vai, termina, não termina. É bem plutoniano isso aí também. Mas, assim, né, o personagem, ele deixa claro o tempo inteiro, por isso que eu acho que vale a pena quem não viu ver, que ele é igual a carta do diabo no tarô. A pessoa está com uma corrente solta no pescoço. O que impede você de se libertar daquilo? A sua vontade, o seu desejo. Então, o desejo de poder, de estar no poder, de ocupar cargos poderosos, de não usar aquela expressão, sabe com quem você está falando, que Plutão não precisa disso. Ele sabe quem ele é. Né? Então, onde aparece no nosso mapa, está ligado à coisa da política, das negociatas, das pessoas que não querem sair do poder, que ficam ali mamando eternamente, né? E o cara que não quer se aposentar, esses políticos cacurucaia que a gente conhece por aí. Isso é uma energia plutoniana. Porque quando ele perder esse tesão, esse prazer em ter esse domínio sobre alguma coisa, o que vai fazer da vida essa pessoa? Qual o propósito que ela tem da vida? Então, Plutão rege isso, tá? Esses grandes desafios. As pessoas que têm Plutão com mais destaque em seu mapa astral, o que é isso? Plutão na casa 8, que é a casa que ele rege. Plutão na casa 1, porque ele é corregente de mar, ali com Áries também, né, tem uma simpatia, também é a casa do ascendente. Plutão em conjunção ou com o Sol ou com a Lua, ascendente em Plutão, em Escorpião, Lua em Escorpião. Esses são os aspectos que direcionam a essa frase. Plutão com mais destaque em seu mapa astral. Tendem a ser intensas, sensuais e profundas, mas elas também podem se tornar um pouco solitárias. Porque o comportamento sexual, essa sensualidade plutoniana, é uma sensualidade discretíssima, vestida, tampada, sabe? Não é aquela coisa sagitariana
que esfrega o sexo na cara da gente, não, né? Pelada, não. Plutão é aquela coisa da mulher que seduz de burca, sacou? Que aquele olhar, os olhos, gente, os olhos não são regidos por Plutão, mas a sensualidade vai sair por ali. Então, quando você olha para aquela mulher que você não sabe de nada que tem ali embaixo, ou aqui na própria atitude da sua vida, e você vê um olhar expressivo, um olhar penetrante, um olhar que parece que está te deixando pelado, porque está vendo todas as suas, principalmente as mazelas da sua alma, todos os seus defeitos, todas as suas dificuldades. Isso é um olhar plutoniano, isso é um olhar de uma pessoa de escorpião. Que o que você faz? Você desvia, você vira para o lado de tão sem graça que você fica. Porque é uma sensação de invasão mesmo, né? E é invasão mesmo. Ele quer ver tudo, né? É como se fosse um raio-x na pessoa. Então, essas pessoas vão ter essa intensidade no olhar, essa sensualidade discreta, que não é uma sensualidade óbvia, muito pelo contrário, tem aquela coisa bem do cobre e descobre, do morde a sopra, é isso aí. Essa dança do acasalamento é uma dança escorpiana. E o solitário é porque, de tempos em tempos, quem tem Plutão forte no mapa, ou nós mesmos, da humanidade, precisamos ir direto para a nossa caverninha astrológica, que é o Hades, né? É o reino que é da regência de Plutão, né? O Hades, na mitologia, é representação do deus que rege o mundo dos mortos. Então, cara, quem é que quer ficar com essa parada? É igual a história do Lúcifer. Quem é que quer ficar lá sendo o porteiro do inferno? Ninguém. Mas quem vem com esse aspecto no mapa tem uma força interna gigantesca, que nenhuma pessoa ia ganhar essa função se não fosse o cara ou a cara, entenderam? Tem que ser alguém com uma personalidade, com uma fibra tão forte para poder ser o zelador do inferno, o porteiro lá do Hades, entendeu? Então, não é para qualquer um. As influências de Plutão no mapa astral, só para a gente poder entender aqui um pouquinho. Plutão trata de um poder que é proibido para nós, reprimido, que nos foi negado. Simboliza personagens controversos, como membros de partidos, olha aí a política, policiais, polícias, grupos violentos, criminosos, grupo de extermínio, torturador, espião, adeptos de magia negra, e no lado da cura entra nós aí, terapeutas e psicanalistas, né? Porque o astrólogo vai lá mais para a parada de Netuno. Mas o aspecto da cura vem da pessoa que busca fazer isso, né? Tá acabando aqui 10 minutos e aí a gente vai começar um novo encontro, né? Ele rege, para vocês poderem terem ideia, né? O planeta trata fundamentalmente de forças e energias, ajudando o indivíduo a superar tabus e complexos emocionais, cortando as amarras do ego, ativando energias criativas que estão trancadas no inconsciente, recuperando forças antigas e instintivas e renovando totalmente o ser. Então, tudo que é tabu, falar de droga, de sexo, de sexualidade, do poder através da política, essa é a regência de Plutão. Plutão rege o esgoto, os canos do submundo, a água da profundeza da terra, onde estão lá aqueles peixinhos que só tem aquela luzinha, que são uns peixinhos muito dos esquisitos, mas vida longa para eles, que é uma área onde não tem sol, onde não tem luz. Então, o peixe já nasce cego. Então, ali já todas essas ligações à profundeza das almas estão associadas ao planeta Plutão. Então, tudo quando vem à tona, né, com essa forma de desestruturação para uma coisa nova, eu associo a torre, a carta do tarô. Então, não tem mais choro, não tem mais vela, não tem mais situação nenhuma, vai ter que encarar, vai ter que mudar. E com o caso aí agora da nossa pandemia, que trouxe uma crise não só na área da saúde, mas com uma crise psicológica, isso é Plutão.
principalmente em Capricórnio, destruindo as forças instituídas há muito tempo que não servem mais para nós, tá? Vou fechar aqui e vamos começar aí no próximo, a gente entra pro lado positivo de Plutão.